Boa noite. Em viagem ao Nordeste, Lula fala em falcatrua no leilão de arroz e diz que sancionaria projeto que libera cassinos e jogos de apostas. IBGE mostra que em 2023 o Brasil bateu recorde de pessoas empregadas e com carteira assinada. E você vai ver também. Após queixas de parlamentares, presidente da Câmara, Arthur Lira, decide liberar todos os deputados na semana de São João. Estudo revela que Polícia de São Paulo tratou 31 mil negros como traficantes em operações policiais e que brancos flagrados na mesma situação foram considerados apenas usuários de drogas. Dados divulgados pelo IBGE mostram que mais de 100 milhões de brasileiros estavam no mercado de trabalho no ano passado, em 2023. É o maior valor da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, que vale desde 2012. 37 milhões desses trabalhadores são trabalhadores formais, com carteira assinada. Natália teve a carteira assinada no ano passado. Ela é uma das 65 contratadas nessa panificadora na zona leste de São Paulo. O grupo faz parte dos quase 40 milhões de brasileiros que terminaram 2023 com emprego formal. Trabalhar com carteira assinada me dá mais segurança. Tem todos os benefícios, né? Tipo assim, a gente trabalhando autônomo, a gente tem sempre que estar trabalhando, vai ter uma folga para a família. Às vezes a gente não sabe se vai dar certo ou não, né? Os índices comprovam a recuperação do mercado de trabalho depois da pandemia de Covid-19. Em 2023, 100 milhões e 700 mil brasileiros estavam empregados, o que representa um crescimento de 12,3% em 11 anos. O nível da ocupação no ano passado foi de 57,6%. A economia brasileira, desde então, 2022, 2021, 2022, 2023, vem mostrando uma melhora. Tem lá seu crescimento, pode ser não muito grande em relação ao PIB, mas conforme a economia melhora, ela se aquece, ela evolui, a tendência é que as vagas formais, elas surjam, elas cresçam em detrimento da ocupação informal. A pesquisa também identificou uma mudança no perfil dos trabalhadores nos últimos anos. Entre 2012 e 2023, o número de sindicalizados caiu quase pela metade. Com queda de 19,5%, 8,4 milhões de pessoas estavam associadas a sindicatos. É o menor valor desde o início da série histórica, iniciada em 2012. Esse é um processo generalizado no mercado de trabalho brasileiro. Ele vem diminuindo desde 2012. Tá? Mas, quando observamos os dados, a partir de 2017, a queda é muito mais intensa e sai de 16,1% em 2012, quando estamos em 2023, esse percentual já é de 8,4%. Quer dizer, há uma forte influência aí de aceleração da reforma trabalhista. Já em relação à capacitação educacional, 3 em cada 4 trabalhadores brasileiros não cursaram ou terminaram o ensino superior. Apesar do índice, a proporção de pessoas ocupadas com alguma formação vem crescendo e representa 23,1% da mão de obra empregada. Isso é um fator histórico que vem diminuindo ao longo do tempo. É um trabalho gradativo, que demora algum tempo, e tanto que o que se avalia para a educação no mercado de trabalho é melhor você olhar ambientes, períodos mais longos, como 2012 e 2023. Aí nós temos um cenário que, pronto, o nível de educação está melhorando. E os deputados federais foram liberados do trabalho presencial na semana que vem. O ato que permite a ausência dos parlamentares foi assinado hoje pelo presidente da Casa, deputado Arthur Lira. O repórter Marcos Amoroso, direto de Brasília, traz os detalhes para a gente. Boa noite para você, Amoroso. E viva São João. Então, que folga é essa dos deputados? E viva São João, Augusto. Boa noite a você, a Amanda e a todos que nos assistem. Pois é, o presidente Arthur Lira, os deputados agora estão dispensados do trabalho presencial aqui em Brasília na semana que vem para, como você disse, aproveitar as agendas das festas de São João lá pelo Nordeste. No ato assinado hoje pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, ele dispensa todos os deputados do trabalho presencial.
mas exige o trabalho remoto. Lira já tinha liberado todos os deputados que vêm do Nordeste para esses festejos, mas aí os deputados de outras regiões reclamaram, chiaram com ele e ele decidiu então liberar a presença de todos. No Senado não vai ser diferente. Os senadores também não estão obrigados a estar presentes aqui durante a semana que vem. Um ato que vem lá da época da pandemia já permite que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, faça sessões semipresenciais, ou seja, com alguns senadores aqui em Brasília e outros de forma remota. Volto com vocês aí no estúdio. Imagina se todo mundo resolve ter essa ideia, né? Pedir uma folga no mês de julho para o chefe. A simulação de um incêndio em uma das torres do Congresso Nacional assustou quem passava hoje de manhã pela esplanada dos ministérios em Brasília. A fumaça na torre da Câmara dos Deputados chamou a atenção de longe. As imagens se espalharam nas redes sociais e muita gente achou que se tratava de um incêndio de verdade. Servidores saíram às pressas e ficaram do lado de fora, acompanhando o trabalho dos bombeiros. Com a repercussão do treinamento, a assessoria do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, distribuiu o print com o aviso da simulação, que foi postado no sistema interno de comunicação da casa. O treinamento foi organizado pela equipe de prevenção e combate a incêndio e teve o apoio do Corpo de Bombeiros de Brasília. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar o homem que quebrou o relógio histórico do Palácio do Planalto durante os atos golpistas de 8 de janeiro. O único voto até agora pede a condenação do réu. O julgamento é em plenário virtual, quando os ministros depositam os votos sem debater o tema e vai até o dia 28 deste mês. O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou pela condenação. Ele propôs 17 anos de prisão para Antônio Cláudio Alves Ferreira. Antônio aparece em imagens quebrando o relógio Baltazar Martinot, trazido ao Brasil por Dom João VI em 1808. Ele participava dos atos golpistas contra a sede dos Três Poderes no dia 8 de janeiro do ano passado. Além de derrubar a peça histórica no chão, em seguida ele tentou quebrar a câmera de segurança no Palácio do Planalto. O relógio está na Suíça desde janeiro deste ano para ser restaurado. A peça foi enviada depois de um acordo de cooperação realizado entre o Brasil e o país europeu. Segundo o Palácio do Planalto, ainda não há uma data para que a peça retorne ao Brasil. Dos 1.365 denunciados pelos atos golpistas de 2023, o Supremo já condenou 224 pessoas. A Receita Federal liberou hoje de manhã a consulta ao segundo lote do Imposto de Renda 2024. No total, 8 bilhões e meio de reais serão pagos a 5 milhões e 700 mil contribuintes. Mais de 250 mil gaúchos foram contemplados neste lote. Os pagamentos começam a ser feitos a partir do dia 28 deste mês. 2 em cada 3 brasileiros são contra o projeto de lei anti-aborto. Os números são de uma pesquisa do Instituto Datafolha. Segundo o levantamento, 66% dos brasileiros são contrários à proposta, 29% favoráveis e 2% disseram ser indiferentes. 4% não souberam responder. As mulheres rejeitam mais o projeto de lei na comparação com os homens. Entre elas, a rejeição chega a 69% e entre eles, 62%. 25% das entrevistadas disseram ser a favor. O índice é de 37% entre os entrevistados. Entre os fiéis, a maioria dos católicos e evangélicos disse ser contra o PL. 68% dos católicos são contrários, 28% a favor. Entre os evangélicos, 57% reprovam o projeto de lei e 37% aprovam. Questionados sobre como a lei deve tratar os casos de aborto, 38% disseram que deveriam ser proibidos em qualquer situação. 34% disseram ser favoráveis à legislação continuar como é atualmente. E 17% acham que deveriam ser permitidos em mais situações. 7% acreditam que deveriam ser permitidos em qualquer situação. Foram ouvidas 2.021 pessoas a partir dos 16 anos em 115 cidades entre os 17, 18 e 19 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. O presidente Lula disse que vai sancionar o projeto de lei que propõe a legalização de cassinos e apostas no Brasil.
A declaração foi dada durante a entrevista à Rádio Meio Norte, em Teresina, no Piauí. O projeto de lei será votado no plenário do Senado e, se for aprovado, seguirá para a sanção presidencial. Durante a entrevista, Lula disse que não joga, não é favorável a jogos, mas também não acha que é um crime. Para o presidente, não há motivos para não sancionar o texto. No entanto, Lula discorda que as atividades propostas vão salvar a economia do país. Essa promessa fácil de que vai gerar 2 milhões de empregos, de que vai desenvolver não sei quanto, não é verdade também. Não é verdade. Então, o que eu acho é o seguinte, a minha missão é o seguinte, o meu jogo agora é isso. O meu jogo é fazer a economia brasileira voltar a crescer. O meu jogo é fazer muito investimento no ensino profissional, no ensino técnico, nas universidades e no ensino fundamental. O texto prevê a instalação de cassinos em polos turísticos ou em locais de alto padrão. Também permite a legalização do jogo do bicho. A exploração de jogos de azar é proibida desde 1946 no Brasil. Nesta semana, o projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, com votação apertada, 14 votos a 12. A expectativa é que o texto seja aprovado em plenário. O presidente Lula também foi questionado sobre a suspensão do leilão de arroz. O governo federal quer evitar uma escalada do preço do produto por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. Mas o leilão foi suspenso porque houve risco de calote das empresas que fecharam o acordo. O presidente disse que não desistiu da compra. Tivemos a anulação do leilão porque houve uma falcatrua na empresa. Mas por que eu vou importar? Porque o arroz ele tem que chegar na mesa do povo no mínimo a R$20. Um pacote de 5 quilos. Sabe, que compre R$4 um quilo de arroz, mas não dá para ser um preço exorbitante. Vamos financiar, vamos oferecer, sabe, o direito dos caras a plantar e a gente vai dar uma garantia de preço para que as pessoas não tenham prejuízo. O presidente Lula e o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL, foram condenados por propaganda eleitoral antecipada. O Tribunal Regional Eleitoral Paulista determinou o pagamento de multa no valor de R$20 mil para o presidente Lula e de 15 mil para o deputado Boulos. A ação foi movida pelo Partido Novo contra uma fala de Lula durante o evento de 1º de maio na capital paulista. A Justiça entendeu que Lula pediu votos para o pré-candidato do PSOL. A assessoria de Guilherme Boulos e o PT informaram que vão recorrer da decisão. Com baixo estoque da vacina contra a dengue, a população paulistana tem tido dificuldades para encontrar um imunizante. Mais de 500 mil de casos da doença foram registrados na capital paulista. Ao menos 221 pessoas morreram na cidade. A Valéria chegou nesta unidade básica de saúde à procura da vacina da dengue para imunizar os filhos. Mas ainda não foi dessa vez. Aí eu perguntei, eu falei assim, mas tem alguma previsão? Por enquanto, nada ainda. O filho mais novo dela já pegou a doença e a mais velha está com sintomas. Você pega mais de uma vez, né? Isso também já me assustou e pode ser até mais agravado, né? E aí eles me informaram que a gente tinha que aguardar mais, porque por enquanto não era só aqui nessa unidade. A Valéria tem razão. A vacina está acabando em São Paulo. São apenas cerca de 300 doses ainda disponíveis na capital paulista. Esta UBS, que fica na zona oeste de São Paulo, já não tem mais nenhuma dose da vacina da dengue. A cidade recebeu 185 mil imunizantes, mas o número é bem inferior ao público-alvo, que é estimado em 600 mil crianças e adolescentes de 10 a 14 anos e que precisam tomar 2 doses da vacina. O ciclo vacinal é feito em 2 doses com intervalo de 3 meses. Em nota, o Ministério da Saúde afirma que adquiriu todo o estoque disponível do fabricante da vacina, totalizando 6,5 milhões de doses, que serão entregues até novembro deste ano em todo o país. E que para o município de São Paulo, as próximas doses serão enviadas em julho. Até agora, o Brasil já contabiliza mais de 6 milhões de casos prováveis de dengue, com mais de 4 mil mortes confirmadas. Nesta semana, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, lamentou o baixo número de doses recebidas. O que chegou foi uma quantidade muito insuficiente, sequer a quantidade foi suficiente para que a gente pudesse vacinar as crianças da faixa etária mais alvo. Para este médico infectologista, completar o ciclo vacinal é importante. Se houver um eventual atraso na segunda dose, não há necessidade de recomeçar o esquema. A dose não perde a validade.
ela deve ser terminado para garantir a proteção o quanto antes, mas sem necessidade de recomeçar, sem desprezar a eficácia que a primeira dose já trouxe. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, anunciou medidas para proibir a venda online de celulares sem a aprovação de uso no país. Os aparelhos telefônicos vendidos legalmente no Brasil devem obrigatoriamente ter o selo da Anatel. Ele certifica que o celular tem autorização de uso e não oferece riscos. De acordo com os dados da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, 25% dos aparelhos vendidos em 2023 não eram certificados. Para impedir a venda ilegal, a Anatel endureceu as regras de compras online. As empresas devem incluir o número do código de homologação do aparelho no anúncio da venda, verificar se ele corresponde ao da base de dados da Anatel e impedir a venda de celulares que não sigam essas regras. Segundo a agência, as lojas podem pagar multa de até 6 milhões de reais caso descumpram a decisão. E o site de venda pode ser retirado do ar se as regras não forem obedecidas em até 25 dias. A Anatel chama atenção para um fator importante: os riscos oferecidos pelos aparelhos não homologados, já que em muitos casos eles não são devidamente testados. A certificação segue os parâmetros da Lei de Radiação Não Ionizante, que previne o desenvolvimento de câncer. E essa lei estabelece quais são os limites de exposição, os limites de radiofrequência que cada equipamento pode utilizar e determina que a Anatel certifique os equipamentos para garantir que a saúde do cidadão não esteja em risco, que ele não vai ficar falando no telefone e vai ficar com câncer na cabeça depois. A maioria dos aparelhos não certificados entra no país de forma clandestina e tem origem chinesa. A venda no mercado ilegal também reduz a arrecadação de impostos. Só no ano passado, o prejuízo para os cofres públicos foi de 4 bilhões de reais. Nós garantimos isso. Nós garantimos a segurança dos equipamentos. E quando o celular entra de forma irregular, não só ele prejudica o cidadão, o consumidor e o mercado, como prejudica a própria arrecadação do governo. A cidade maravilhosa está atraindo cada vez mais turistas. São pessoas que vão pela primeira vez ao Rio de Janeiro ou então que retornam. Nos primeiros 3 meses deste ano, o Rio recebeu cerca de 12% a mais de visitantes que no mesmo período do ano passado. Quem visita o Rio de Janeiro acha a cidade linda, fantástica, acolhedora, encantadora. Incrível, espetacular. Por esses e outros bons motivos, este hotel está com 100% de ocupação. 309 hóspedes passam por aqui, especialmente por conta do veranico. No dicionário, significa verão ameno e dias de estiagem com muito calor. E além do tempo, né, que contribui, também nós temos a questão do calendário do Rio de Janeiro. O calendário de eventos desse ano está muito bem elaborado. Uma pesquisa da Secretaria Municipal de Turismo do Rio revela que a presença de visitantes na cidade aumentou 12,5% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. O aumento foi maior entre os brasileiros. Entre os turistas estrangeiros, os argentinos são os principais visitantes, seguidos pelos chilenos e os americanos. Este casal veio do Chile para visitar a cidade pela segunda vez. Roberto ficou encantado. Me encanta o Cristo Redentor, o pão de açúcar. O sogro de Roberto veio com a família. Manuel tem 62 anos, nunca tinha saído do Chile e não vê a hora de assistir ao clássico Fla-Flu domingo no estádio do Maracanã. Ele quer viver esse momento, ver como todos aproveitam e participar. El que le gusta el fútbol lo participa. Já Araceli tem 15 anos. Além de aproveitar a praia, fez amizades no Rio. Ela conheceu um carioca na rua e conversaram sobre as diferenças entre os povos originários do Brasil e do Chile. Sino que é como uma cultura mais mixta. O norte-americano Anthony já veio diversas vezes ao Rio. Adora o clima e as pessoas que encontra aqui. The people are nice here.
Lindo o Rio de Janeiro. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Brasil com o Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. Como é que vai ser o primeiro fim de semana do ano de inverno? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Pois é, o fim de semana não vai ser com a cara de inverno, não. Pelo contrário, vai ser bem quente. E tudo isso por causa dessa massa de ar seco e quente aqui no centro do Brasil. Em falar em massa de ar seco e quente, a baixa umidade relativa do ar em algumas regiões pode chegar abaixo dos 20%, quando o ideal é 60%. Então bebam bastante água, viu? Em São Paulo, dia quente e ensolarado e com os termômetros chegando na casa dos 28 graus amanhã e no domingo e 29 graus na segunda-feira. No Rio de Janeiro, o fim de semana vai ser de praia e tempo quente. Olha, os termômetros registram 34 graus amanhã e no domingo e 35 graus na segunda-feira. No sul do país, o sol aparece, mas a previsão de chuva continua principalmente no Rio Grande do Sul, isso tanto no sábado quanto no domingo. Já no Nordeste, a chuva continua desde o Maranhão até a Bahia. Na região norte, tempo encoberto e com previsão de chuva forte, nessa área que a gente vê mais escura aqui do mapa. Quanto às temperaturas, as máximas podem chegar na casa dos 34 graus em Manaus, 35 graus em Cuiabá e 27 graus em Porto Alegre. É um inverno bem diferente, viu? Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Detalhe, né, Igor? Segundo dia de inverno. Aquecimento global que se chama? Exatamente Meu isso. Deus. Obrigada, querido. A lei seca completa 16 anos. Especialistas em trânsito acreditam que a norma ajudou a reduzir o número de mortes nas rodovias de todo o país. Os números divulgados pela Polícia Rodoviária Federal mostram uma tendência de queda. O índice de acidentes de trânsito provocados pelo uso de álcool em 2023 foi o menor registrado em 5 anos no país. Na comparação com 2019, ano pré-pandemia, a queda foi de 33,6%. Os dados foram divulgados no aniversário de 16 anos da Lei Seca, que introduziu mudanças na legislação brasileira de trânsito. Passou a prever uma quantidade de álcool no sangue para diferenciar o que seria aquilo que ensejaria uma infração administrativa ou uma infração penal. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a aplicação do teste de bafômetro nas rodovias pode ter influenciado a redução. A lei vem para exigir que a tolerância é zero, os motoristas têm que se conscientizar, porque se não se conscientizar, aí como a gente fala, acaba doendo no bolso. Aqui em Pernambuco, os números são expressivos. Entre 2019 e 2023, houve uma queda no número de acidentes de 44,9%. Já a redução das mortes chegou a 75%. A BR-232, onde nós estamos, lidera o ranking de acidentes em 2023, com 50 sinistros. 57 pessoas ficaram feridas e 5 morreram nessa rodovia. No ano passado, mais de 148 mil pernambucanos fizeram o teste do bafômetro. 1.752 pessoas se negaram a fazer e, com a recusa, foram autuadas. Esse condutor que optar por não fazer o teste, ele vai ser autuado da mesma forma por alcoolemia ao volante. Até porque os policiais não só identificam a concentração de álcool por meio do equipamento, mas também os sinais que o motorista alcoolizado apresenta. O advogado acredita que a lei funciona como uma forma de prevenção e pode ter refletido na queda de acidentes. Certamente, isso impactou bastante a lei seca, já que a lei ela pune o indivíduo que dirige sob a influência de álcool, independentemente de ter gerado qualquer resultado lesivo. O governo federal quer atualizar os protocolos de abordagens policiais. O assunto está em discussão entre autoridades dos direitos humanos, justiça, segurança pública e igualdade racial. A discussão para reduzir a letalidade em abordagens policiais está sendo feita por um grupo de trabalho desde o ano passado. Especialistas em direitos humanos e segurança pública defendem que o uso de armas de menor potencial ofensivo, como gás lacrimogênio e balas de borracha, podem reduzir as mortes durante essas ações. A gente tem um lado pedagógico da portaria que visa instruir a formação inicial desse profissional. O primeiro passo é que o policial entenda, dentro do uso diferenciado da força, quais são os elementos que, diante do caso concreto, ele vai ter como ferramentas que ele possa estar utilizando para conter
aquele determinado tipo de conflito. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2022 houve 6.429 mortes por intervenção policial. Isso representa 13,5% do total das mortes violentas intencionais no país. A gente tem muito marcadamente um debate político, um discurso político a respeito do crime, a respeito da criminalidade, a respeito do crime organizado, né? Que diz que a polícia precisa agir com violência para fazer o controle do crime, para fazer o controle da violência, das organizações criminosas. É um discurso que, em si, ele é muito frágil, ele não se sustenta na realidade, mas que, num contexto de muita insegurança, de uma população amedrontada e altamente vitimizada, ele encontra bastante eco. Em 2022, um caso de violência policial indignou o país. Genivaldo Santos foi morto asfixiado por agentes da Polícia Rodoviária Federal. Eles prenderam a vítima no porta-malas e usaram gás. Genivaldo não resistiu. Para evitar que histórias como essa se repitam, o grupo de trabalho deve entregar no próximo mês uma portaria com as novas orientações para a atuação de policiais. A ideia é sempre proteger o policial, o profissional da segurança pública que está nas ocorrências no dia a dia. A portaria visa dar uma resposta para esse policial que quer sim ter instrumentos que o protejam juridicamente e protejam a população sobretudo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou hoje o candidato a vice na chapa do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, na disputa pela reeleição. O anúncio foi feito durante uma agenda conjunta do prefeito de São Paulo com o governador na zona sul da capital, onde os dois anunciaram a extensão da linha 5 Lilás do metrô. A minha decisão foi de ter uma decisão conjunta, onde pudesse ter a participação das principais lideranças do ex-presidente Bolsonaro, do governador Tarcísio, dos 12 partidos que compõem a nossa frente ampla. Essa foi uma decisão minha, de não pôr e nem aceitar nenhuma imposição, como a gente já viu acontecer aí em outras situações. E a gente convergiu para o nome do Melo Araújo, então a gente agora segue com o Melo Araújo, vai ser um representante nosso como pré-candidato a vice-prefeito. É um nome que agrega muita qualidade, né? Tem uma trajetória ilibada na Polícia Militar, prestou um serviço relevante à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Foi testado como gestor no CEAGESP, se saiu muito bem. O coronel aposentado da Polícia Militar, Ricardo Melo Araújo, do PL, foi uma indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Melo Araújo tem 53 anos e foi o comandante da rota entre 2017 e 2019. E também presidiu a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a CEAGESP. 3 pessoas morreram e outras 6 ficaram feridas em 2 acidentes graves hoje cedo em rodovias de Minas Gerais. Na BR-040, os 2 veículos ficaram destruídos na batida no trecho entre o Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O motorista do carro, de 60 anos, e uma criança de 2 anos, que era passageira de uma van, morreram no local. O veículo levava pacientes de Itabirito que passariam por consultas médicas na capital mineira. 5 pessoas ficaram feridas e foram socorridas com a ajuda de helicópteros. Em outra ocorrência, na BR-262, em Betim, na Grande BH, um motorista morreu e o carona ficou ferido num acidente envolvendo 2 caminhões. Com a batida, os veículos caíram de um viaduto. A carga de tijolos se espalhou na pista. Quem passava pelo local registrou que no momento do acidente havia muita neblina e fumaça por causa de uma queimada próxima à rodovia. No Rio de Janeiro, um caminhão-tanque explodiu ao passar por uma rua de Vila Isabel, na zona norte da cidade. A câmera de segurança de um prédio flagrou o momento da explosão. Veja só, 3 pessoas que estavam na rua não se feriram, felizmente. Além do susto, as janelas dos prédios ficaram estilhaçadas. A proprietária do caminhão informou que o tanque de combustível estava vazio. Pouco antes, o motorista havia descarregado 30 mil litros de gasolina na Barra da Tijuca, na zona oeste. 5 pessoas foram presas no Rio de Janeiro, entre elas um cabo da Polícia Militar. Elas são acusadas de fazer parte de uma quadrilha que aplicava golpes em idosos. Segundo as investigações, os bandidos entravam em contato com as vítimas por telefone e ofereciam serviço para resgatar valores do FGTS. Com os dados pessoais das vítimas, os suspeitos faziam empréstimos em nome dos idosos.
Pelo menos 17 pessoas foram vítimas dessa quadrilha que conseguiu roubar cerca de R$640 mil. O Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo emitiu uma nota afirmando que o ex-PM Rony Lessa, transferido ontem para o presídio de Tremembé, foi jurado de morte por uma facção criminosa. Lessa foi encaminhado à Unidade de Segurança Máxima no interior paulista, depois de um pedido para ficar próximo da família. Rony Lessa está preso pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, cobrou informações sobre a suposta ameaça. E vamos ver agora aquela reportagem que eu havia falado. A gente mostra a pesquisa sobre como a polícia aborda de forma diferente negros e brancos flagrados com drogas. Foram analisados 3.500.000 boletins de ocorrências que a polícia fez entre 2010 e 2020. Nesse período, 31.000 pretos ou pardos foram enquadrados como traficantes quando abordados com drogas, enquanto brancos em situação similar aparecem apenas como usuários. A pesquisa do Centro de Estudos Raciais do INSPER é baseada num documento oficial, o Boletim de Ocorrência, e levanta uma questão preocupante, a de que, para a Polícia de São Paulo, a diferença entre traficante e usuário está na cor da pele. Traficantes vão para a cadeia, usuários vão para casa. Apesar desses jovens negros e pardos terem a garantia do princípio da presunção de inocência, isso não vai ser respeitado durante o processo criminal. Então, essas pessoas já chegam condenadas na justiça e tudo que elas disserem, o Ministério Público e o Poder Judiciário, em geral, não levam em consideração. O número é suficiente para lotar pelo menos 40 dos 43 centros de detenção provisória masculinos existentes no estado de São Paulo. A pesquisa mostra o tamanho do impacto do racismo na decisão policial e do preconceito social. Pessoas com maior escolaridade são normalmente enquadradas como usuárias. Aquelas com menor grau de instrução são tratadas como traficantes em situação semelhante e com a mesma quantidade da droga. Sendo negro ou pardo, a situação se agrava ainda mais. Isso demonstra que faz parte da cultura, né, do Brasil e de todas as instituições a perpetuação de uma missão discriminatória no tratamento entre sujeitos pobres e negros e o restante da sociedade. Pernambuco vive o final de semana mais intenso do período de São João. A festa mais querida pelos nordestinos se espalha por todos os cantos do estado. Quem tem mais detalhes sobre o São João pernambucano é a repórter Eduarda Lapenda. Boa noite, Eduarda. Conta pra gente o que você já está aprontando. A festa dessa noite promete? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos. A festa promete, com certeza, viu? Olha, aqui na cidade do Recife foram armados 8 polos de muita animação e nós estamos em um deles aqui no bairro do Recife, que recebe a programação junina neste final de semana. De hoje até segunda-feira, que é feriado municipal do dia do São João, serão mais de 170 atrações para o público se divertir. Ao todo, são mais de 1.200 apresentações musicais e quadrilhas até o final do ciclo junino no próximo dia 30 de junho. Olha, aqui na Avenida Rio Branco, onde nós estamos, a festa começou cedinho, desde meio-dia, com apresentações no palco principal. E além desse aqui, o Recife tem outros polos descentralizados pela cidade. As atrações elas foram escolhidas em uma votação popular no site da Prefeitura do Recife. Mais de 15 mil pessoas escolheram quais artistas fariam a festa nos bairros. E olha, não é só em Recife que tá rolando essa animação não, viu? Tem festa de São João em Jabotão dos Guararapes, em Igaraçu, em Olinda, no Grande Recife, e é claro, em Caruaru, no Agreste do Estado. Por lá, as expectativas estão altíssimas para shows de grandes nomes como Maiara e Maraísa, Zeneto Cristiano e o DJ Alok. Em Petrolina, no sertão do estado, também haverá shows de Natanzinho, Luan Santana, Gustavo Lima,
Jorge Mateus e muito mais. Olha, é festa que não acaba mais em todo o canto de Pernambuco e totalmente gratuita, Amanda Augusto. Que legal, Eduarda. Muita alegria, né? Maravilha, obrigado. Foram divulgadas hoje as imagens de um acidente de trânsito que matou um motociclista na zona norte de São Paulo, na madrugada do último domingo. O motorista do carro que atropelou a vítima fugiu do local. Ele se apresentou hoje à polícia e foi liberado depois de prestar depoimento. Segundo a Polícia Civil, os investigadores aguardam os laudos periciais para a conclusão do inquérito. O suspeito pode responder por omissão de socorro, fuga do local do acidente e homicídio culposo na direção. Durante a agenda no Nordeste, o presidente Lula anunciou a expansão da Avenida Litorânea e do Porto do Itaqui, no Maranhão. Durante a passagem pelo Maranhão, o presidente Lula deu uma entrevista para uma rádio. Lula disse que está feliz com a presença dos ministros maranhenses André Fufuca, dos Esportes, Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas e Juscelino Filho, das Comunicações no governo. Juscelino foi indiciado pela Polícia Federal por suposto desvio de verbas de emenda parlamentar. O presidente disse que Juscelino tem o direito de se defender. Você sabe o que eu falo para os meus ministros quando acontece uma denúncia contra eles? Eu chamo eles da minha sala e falo o seguinte: olha, a verdade absoluta só você que sabe. Ninguém sabe, é você e Deus. Então eu quero que você me diga, você fez ou não fez? Se você fez, meu caro, peça licença e vai embora. Se você não fez, brigue. Brigue, porque se a gente não brigar, a gente é destruído sem autodireito, sem o teu direito de defesa. Em seguida, o presidente participou do anúncio de obras na capital maranhense, como a expansão da Avenida Litorânea. Segundo o governo, a obra vai incluir a implantação de um corredor de transporte público no local. O projeto integra o pacote de obras do novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, e deve receber 237 milhões de reais em investimentos. É por isso que eu estou pedindo para a imprensa, cobrem o que nós anunciamos aqui. Porque uma outra coisa que eu quero dizer para vocês, eu duvido que na história do Maranhão, um presidente da República e seus ministros vieram com o governador no único dia anunciar a quantidade de coisa que nós anunciamos para o Maranhão. Nós estamos plantando e nós vamos colher. Mais cedo, na capital do Piauí, o presidente participou do encerramento da 10ª Caravana Federativa. A iniciativa percorre vários estados e o objetivo é aproximar órgãos federais de gestores municipais. Foram anunciados investimentos e parcerias. Espaços da União vão ser cedidos para a criação do primeiro porto marítimo do Piauí. Também será construído um polo de inovação para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado. Um imóvel do governo federal no centro de Teresina já foi cedido. O investimento é estimado em 15 milhões e 300 mil reais e os recursos virão do Ministério da Educação. Durante o evento também foi autorizada a contratação de 1.351 moradias do programa Minha Casa Minha Vida. O montante investido deve ultrapassar os 193 milhões de reais. Bem, o Rede TV News desta sexta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite. Nos vemos amanhã a partir das 9h30 da noite. Espero por você. Até lá.